Vamos lá, caras. A gente vai agora trabalhar a primeira lei de Newton, tá ok? Newton é um cara aí que você já deve conhecer, tá? Ele é conhecido como o pai da mecânica ou o pai da ciência moderna. Pai da mecânica, tá? O que acontece? Newton elaborou três leis que regem toda a mecânica que a gente vai estudar aí no ensino médio. Newton elaborou essas três leis em um livro chamado Principia, ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, certo? Ou simplesmente Principia, tá ok? Para a gente entender a primeira lei de Newton, a gente precisa conhecer dois conceitos fundamentais, tá? O primeiro é o conceito de inércia, caras. Tá? Essa palavrinha é nova para vocês, então guarda ela aí. Basicamente, o que é inércia? Você deve lembrar aí do seu dia a dia algo relacionado a inerte. Inerte está relacionado a algo parado, tá? Inércia está relacionada a algo parado também, mas não só parado. O conceito de inércia é o seguinte: ele é uma tendência de um corpo a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme. Olha que bacana. Então, um corpo muito inerte, ele pode permanecer parado, ele resiste, certo, em seu estado parado ou em movimento retilíneo uniforme. Professor, o que é esse movimento retilíneo uniforme? Cara, para lembrar você, é o MRU, ou seja, quando a sua velocidade era constante, lembra? A sua velocidade não mudava. Esse CT aqui significa constante, tá bom? Professor, peraí, acho que eu estou entendendo. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa bem magrinha, aqui ó, pessoa bem magrinha e uma pessoa bem gordona, tá? Tipo um professor de física ali, eles têm inércias diferentes, é verdade, eles têm inércias diferentes. A pessoa bem magrinha, se você dá um peteleco nela, ela voa longe. Se você dá o mesmo peteleco na pessoa mais gordinha, ela já não sai tão facilmente do lugar, não é verdade? Ou seja, a pessoa gorda ela é como se ela tivesse mais inércia do que a pessoa magrinha, tá bom? Pronto. Outra coisa é que ele fala de parado ou movimento retilíneo uniforme. Caras, é o seguinte. Isso aqui são estados inerciais. Então, ó, anota aí. Estados inerciais. Estados inerciais. Se você estava parado, tá? E você entra em movimento, então você mudou o seu estado inercial. Se você estava a 20 km por hora, chegou alguém, te deu um peteleco e você aumentou sua velocidade para 30 km por hora, você mudou o seu estado inercial. Você mudou de um estado inercial onde sua velocidade era de 20 km por hora para um estado inercial onde sua velocidade é de 30 km por hora, tá? Professor, e quem é capaz de mudar o meu estado inercial? Caras, aí vem outro conceito que é muito importante enquanto a gente está estudando as leis de Newton, que é a força, tá? Você já tem mais ou menos uma ideia de força. Em física não é lá muito diferente, tá? Uma força ela pode ser um empurrão ou um puxão. O importante pra gente é que força ela é uma grandeza vetorial. Como assim, professor? Ela é uma grandeza vetorial. Quer dizer que as forças, caras, elas vão ser representadas por setinhas, tá? E geralmente, claro, dependendo da força, representada pela letra F, com uma setinha em cima, indicando que força é um vetor, tá? Então eu posso ter uma força para cima, posso ter uma força para baixo, posso ter uma força para a direita, posso ter uma força para a esquerda, e assim vai. Posso ter força de todas as formas que eu podia ter vetores, tá bom? Tá. Então, a gente saindo um pouco do campo comum, sabendo que pode ser um empurrão ou um puxão, uma força, cara, no sentido estritamente físico, é basicamente um agente físico, tá? É um agente, o agente junto, tá? Capaz de alterar o estado de inércia de um corpo. Então, se você tinha um objeto a 20 km por hora e de repente ele passa para 22 km por hora ou sua velocidade cai para 19 km por hora,
pode ter certeza que algum tipo de força atuou ali, mudando o estado de inércia dele, tá bom? Então, guarda aí. Inércia é a tendência que um corpo tem de permanecer parado ou naquela velocidade específica. A força é o cara que vai lá e altera essa velocidade, tudo bem? Pronto, é aquele estado. Outra coisa que você tem que saber de força, eu vou colocar aqui, ó, para ficar melhor, vou colocar até de outra cor aqui, ó, de roxo. Força vai ser representado, tá, por um vetor, não esqueça, então vai ser sempre uma letra, no caso aqui meu F, mas pode ter outras letras com a setinha em cima, tá? O valor da força vai ser o valor do vetor, ou seja, vai ser o módulo do vetor. E nós vamos ter que força tem como unidade, caras, esse N maiúsculo aqui. E sabe o que é que significa esse N maiúsculo? É em homenagem a Sir Isaac Newton, tá? O carinha aí que você deve ter assistido o filme. Então esse N é de Newton. Então quando eu aplico uma força, eu sempre vou dizer, eu apliquei 2 newtons de força. Ou eu apliquei 10 newtons de força. Ou eu apliquei 100 newtons de força, tá? Então a unidade padrão, quando eu digo padrão, é SI, ou seja, do Sistema Internacional de Força, é o Newton, tudo bem? Existem outras unidades, mas a gente vai trabalhar principalmente com essa. Mas, professor, ok, já entendi esses dois conceitos, são bem simples, mas agora me diz aí, por favor, o que é que diz essa tal de primeira lei de Newton? Newton observou o seguinte, caras, ó, que todo o corpo ele vai permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante, a menos que sobre ele venha agir uma força. Ou seja, se você tem uma bolinha e você coloca essa bolinha no chão, tá ok? Essa bolinha, é bem filosófico isso, essa bolinha vai permanecer parada infinitamente. Tá? Ou seja, ela vai permanecer parada a menos que chegue alguém lá e dê um peteleco nela, ou seja, aplique uma força, caras, tá? Isso é óbvio para você, cara, isso não necessariamente é uma coisa bem óbvia, mas enfim, é uma lei da natureza, tá bom? E outra coisa, diz que se essa bolinha ela estiver em linha reta a 20 km por hora, ela vai permanecer em linha reta e a 20 km por hora até que venha alguém e pare ela. Professor, peraí. Se eu pego minha chinela e jogo ela, deixa eu botar uma linha mais horizontal, e eu jogo minha chinela, tá? Aqui minha chinela havaiana, e ela sai escorregando, chega um momento que a minha chinela, ela para, tá? Ou seja, digamos que ela estava a 10 km por hora e de repente ela parou. Professor, isso não é verdade, se eu jogar ela vai parar. Cara, seguinte, se ela estava em um estado de inércia e de repente ela mudou, é porque sobre ela agiu uma força, tá? Ou seja, quem parou essa chinela foi um cara chamado atrito, que a gente vai estudar depois, que é uma força, tá? Então a força de atrito foi responsável por fazer sua chinela parar. É tanto que se você retirar o atrito do solo, se você encerar bastante o seu piso, você vai ver que em algum momento vai acontecer da sua chinela andar cada vez mais quando você dá um peteleco nela. Então se você conseguisse deixar totalmente sem atrito, ela continuaria a 10 km por hora para sempre. Tá, ok? Uma consequência muito bacana da primeira lei de Newton é o seguinte, ó. Imagine que você está no skate, tá aqui, ó, você está no skate, aqui o skate, ó. Você está no skate, aí de repente aparece uma pedra, você está andando, tá? Aí aparece uma pedra no meio do caminho, pá, no meio do caminho havia uma pedra. Quando você bate nessa pedra, o skate fica, deixa eu desenhar aqui o skate, ó, o skate fica e você vai embora, cara, ó. Tá? Por que acontece isso, professor? Cara, é bem simples. Digamos que você estava a 10 km por hora. Então, você estava a 10 km por hora. Tá? E o skate também estava a 10 km por hora. Quando o skate ele é parado por uma força aplicada por essa pedra, olha só, precisa de uma força para alterar o estado de inércia daquele objeto. Tá? Ele não parou você. Então, você vai continuar a 10 km por hora
até que você encontre o chão, estabaque-se e fique todo machucado. É perigoso andar de skate, tá vendo? Isso daqui obedece estritamente à primeira lei de Newton. Por quê? Porque você vai ter aí um corpo que vai permanecer no seu estado de inércia, tá ok? Outro exemplo muito bacana que você vai perceber é, por exemplo, aí, se você estivesse, imagina que não tem ar, tá? Então você estivesse aqui no seu skate e você está andando aí, ó, para a direita a uma certa velocidade e você tinha uma bolinha na mão, tá ok? Quando você soltar essa bolinha, acredite ou não, se não existe ar, não vai haver resistência de ar nem nada disso, essa bolinha ela vai cair nos seus pés, tá? Como assim, professor? Porque é o seguinte, caras, ó, isso acontece, você pode perceber isso principalmente quando está andando de carro. Imagina aí, quando você estiver vindo aí de ônibus, tá, para a escola, pega uma bolinha e joga para cima. Você está em movimento. Mesmo assim, a bolinha vai cair na sua mão, cara, principalmente se a velocidade do ônibus estiver aproximadamente constante. E por que que acontece? Esse cara aqui, ele vai ver a bolinha simplesmente caindo, ele vai ver a bolinha assim, ó. Você vai ver a bolinha fazendo algo desse tipo. Mas o importante é que nos dois casos aqui de trajetória, a bolinha cai no pé da pessoa. Tá? E por que que isso acontece, professor? Isso acontece por um motivo bem simples, tá? É porque a bolinha, ela também está com a mesma velocidade de todo mundo. Quando você solta, ela adquire uma velocidade para baixo, mas ela continua com a mesma velocidade para frente. Então ela vai acompanhar junto com você, tá? O skate. Então, fazendo com que ela caia exatamente no seu pé. Tá? Isso daí bate de frente com um certo pensamento que nós tínhamos lá na Idade Média, de que, por exemplo, se eu soltasse uma pedra de cima de uma torre bem alta, por exemplo, a Torre de Pisa, ela não cairia ao pé da torre. Por quê? Porque a Terra estava girando. Então, como a Terra estava girando, a ideia é que essa pedra caísse mais atrás, porque a torre já estaria mais na frente, depois que a pedra caiu, na verdade. Só que isso não acontece, por quê, caras? Porque a pedra, quando ela cai, ela está com a velocidade aproximadamente a mesma da Terra, da rotação da Terra. Então ela adquire uma velocidade para baixo. Então, para quem está fora da Terra, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. A torre já não está no mesmo canto, estou exagerando bastante. Então ela vai fazer mais ou menos esse movimento aqui, ó. Para quem está na Terra, vai ver a pedra simplesmente fazendo isso. Para quem está fora da Terra, vai ver a pedra fazendo isso daqui. Mas nos dois casos, justamente por conta da inércia, tá? Ela acompanhar o movimento da Terra, você vai ter a pedra caindo ao pé da torre. Tudo bem?